Salmo 23. A oração de fé para Jesus acalmar sua ansiedade e trazer paz. Você sente o peito apertado agora mesmo, como se uma pedra pesada estivesse repousando sobre os seus pulmões, tornando cada respiração mais difícil e curta. A mente corre em uma velocidade assustadora, projetando 1001 cenários catastróficos sobre um futuro que sequer aconteceu, enquanto o seu corpo sofre os reflexos reais e dolorosos de uma batalha invisível. Eu conheço intimamente o peso dessa exaustão que não passa com uma noite de sono, porque é a sua alma que está cansada de lutar sozinha contra correntes de medo e de incerteza constantes. O mundo lá fora exige implacavelmente que você seja forte o tempo todo, que corra sem parar, que produza incessantemente vendendo a mentira cruel de que a paz é um luxo inalcançável para quem vive nestes dias de absoluta sobrecarga. E talvez no meio disso tudo, exista uma pergunta silenciosa dentro de você. Onde está Deus agora? E por que ele parece distante da sua dor? Mas hoje eu quero te convidar a sair desse ritmo esmagador e entrar em um compasso completamente diferente. Um ritmo desenhado pelo próprio céu para restaurar a sua sanidade e devolver o seu vigor. Existe um texto milenar que não é apenas um poema bonito para ser lido em momentos de luto ou de desespero máximo. É a própria voz de Jesus te encontrando neste exato momento, no meio desse caos. No livro dos Salmos, capítulo 23, há um roteiro exato e infalível de como eu desejo atuar na sua dor agoniante. Não com cobranças ou com pressa, mas com a autoridade de quem tem o controle absoluto sobre o vento e o mar que revoltam os seus pensamentos. Cada palavra ali foi soprada na eternidade, com o propósito específico de desatar os nós do seu peito e silenciar os gritos de pânico que você não tem coragem de compartilhar com absolutamente ninguém ao seu redor. Deixe as suas armaduras e defesas caírem por um único instante e permita que a minha voz, a voz de Jesus, o seu pastor, alcance aquele lugar escuro e isolado onde a sua insegurança se esconde diariamente. Nós vamos percorrer juntos as verdades ocultas dessa oração, desvendando exatamente como o cuidado minucioso do bom pastor é o único antídoto real e definitivo contra a paralisia do medo crônico. O que você está prestes a descobrir nos próximos minutos vai mudar permanentemente a forma como você enxerga a sua própria jornada, transformando o vale da sua angústia no palco iluminado do seu maior livramento. Prepare o seu coração para soltar o controle exaustivo das suas mãos e descobrir o que verdadeiramente significa ter a alma guiada com segurança para longe do abismo da ansiedade, abrindo caminho para a grande libertação que vem a seguir. A raiz mais profunda e dolorosa da sua ansiedade nasce diretamente da ilusão aprisionadora de que você precisa ter o controle absoluto de todas as variáveis incontroláveis da sua existência. Você gasta uma quantidade assustadora de energia vital, tentando prever os problemas de amanhã, elaborando infinitos planos de contingência mental para crises que só existem na sua imaginação e que provavelmente nunca acontecerão. E me diga com sinceridade, isso tem te protegido ou só tem te deixado mais cansado? Essa necessidade compulsiva de antecipar o perigo é um mecanismo de defesa falho de quem, no fundo da alma, sente que está sozinho no universo e que, se não cuidar obsessivamente de si mesmo, tudo desmoronará em poucos instantes. A dor nas suas costas, a tensão rígida nos seus músculos e a madrugada em claro são apenas os sintomas físicos de uma pessoa que está carregando indevidamente o fardo pesado de tentar ser o seu próprio e limitado salvador. Tentar governar o amanhã é um trabalho solitário e cruel, que rapidamente esgota a sua esperança diária e te deixa totalmente vulnerável aos ataques mais covardes e traiçoeiros do medo. Quando as escrituras sagradas afirmam com extrema veemência que nada me faltará, a grande maioria das pessoas reduz imediatamente essa promessa gigante a uma mera garantia de que sempre haverá comida farta na mesa ou dinheiro sobrando na conta bancária. Contudo, essa declaração imutável esconde um manifesto de libertação infinitamente superior e estruturalmente mais profundo do que a simples provisão de bens materiais e passageiros. O verdadeiro significado dessa frase de ouro
É a declaração de independência do seu próprio ego assustado, consistindo na transferência oficial e irrevogável do cargo de gerente do universo, tirando-o das suas costas limitadas e entregando-o para as minhas mãos onipotentes, as mesmas mãos de Jesus que sustentam tudo, e ainda assim cuidam de você de forma pessoal. Compreender que nada te faltará significa aceitar que você não precisa mais fabricar a sua própria segurança do zero todos os dias, porque a fonte da sua manutenção física, emocional e espiritual jamais esteve ou estará sujeita às crises econômicas do mundo, às opiniões voláteis das pessoas alheias ou às instabilidades perigosas do seu próprio humor. Entregar o controle definitivamente exige uma coragem imensa, pois a mente ansiosa grita desesperadamente que soltar as rédeas resultará em uma tragédia catastrófica e inevitável na sua história. Mas a verdade nua, crua e profundamente libertadora é que você nunca teve o controle total sobre o seu destino. Você apenas carregou a agonia da preocupação constante, acreditando falsamente que esse sofrimento antecipado mudaria os resultados práticos da sua vida. E isso não é uma ameaça, é o alívio que Jesus está te oferecendo agora. Ao aceitar a minha posição irremovível como o seu pastor exclusivo, você é imediatamente destituído da obrigação sufocante de ter que prever o futuro em um tabuleiro de xadrez impossível de ser vencido por mãos humanas. Eu assumo com prazer e autoridade a dianteira da sua jornada terrena, mapeando os terrenos perigosos e neutralizando as armadilhas invisíveis antes mesmo que os seus pés cansados cheguem perto daquela região. A sua única e verdadeira responsabilidade passa a ser manter a proximidade íntima comigo, prestando atenção exclusiva à minha voz reconfortante e seguindo os meus passos de perto, deixando que eu lide diretamente com os predadores furiosos e com as tempestades violentas que insistem em se formar no horizonte sombrio. O descanso genuíno e reparador começa a brotar na sua mente no exato instante em que você decide, de forma consciente, abandonar a cadeira turbulenta da direção e assumir com humildade a posição de quem é cuidado, de forma incondicional e perfeita. Imagine a sensação gloriosa de soltar no chão um peso esmagador de chumbo que você carregou nas próprias costas por décadas, sem um único minuto de interrupção ou alívio. É exatamente esse o frescor que invade a mente de quem abraça por inteiro a realidade de que a proteção divina é integral, cirúrgica e absolutamente infalível. A partir de agora, sempre que a ansiedade tentar te convencer com mentiras de que há um problema intransponível no amanhã que precisa ser resolvido com o seu desespero no dia de hoje, lembre-se rapidamente de que a minha provisão chega ao cenário antes mesmo da sua necessidade ousar surgir. Você está blindado pelos céus contra o abandono absoluto, e a convicção inabalável de que a minha fidelidade encobre todas as suas carências será a âncora firme que manterá o seu coração perfeitamente sereno, preparando o terreno exato para que possamos caminhar em direção ao próximo estágio do seu milagre emocional. Você vive imerso em uma era de ruído ensurdecedor, onde o silêncio se tornou o recurso mais escasso e valioso da humanidade. Desde o momento em que os olhos se abrem pela manhã, até o instante de exaustão em que o corpo cede ao sono, a sua mente é bombardeada impiedosamente por estímulos, notificações, pressões e exigências ininterruptas. Esse oceano de informações caóticas não apenas rouba a sua atenção preciosa, mas age como um veneno lento que inflama o sistema nervoso e alimenta de forma intensa o monstro insaciável da ansiedade. As águas agitadas do mundo moderno te arrastam para uma correnteza de pressa injustificável e de urgências falsas, sufocando completamente a possibilidade real de reflexão ou de repouso genuíno. O resultado prático dessa tempestade diária é uma mente fragmentada, incapaz de habitar o presente e eternamente presa a um ciclo de preocupação que drena a sua vitalidade. É de forma direta contra esse cenário de saturação mental que a promessa contida no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 2, ganha uma força libertadora e vital para a sua sobrevivência emocional. Quando as Escrituras afirmam que eu te levo para junto das águas de descanso,
Não estamos diante de uma metáfora passageira, mas de um resgate urgente e tático para a sua mente sobrecarregada. As ovelhas possuem um pavor instintivo de correntes velozes e turbulentas, recusando-se a beber a água, mesmo quando estão perecendo de sede, pois o som ameaçador causa um pânico terrível e paralisante. Da mesma forma, a sua alma sedenta é incapaz de absorver a minha paz enquanto você escolher continuar afogado no barulho tóxico de uma rotina desgovernada e barulhenta. Jesus precisa te conduzir de forma intencional para longe desse barulho, construindo um espaço sagrado de quietude onde o único som capaz de ecoar é a batida serena da minha voz, ditando um compasso curador para o seu coração aflito. Encontrar essas águas de descanso exige a postura corajosa de desligar os motores ensurdecedores da sua rotina e aceitar o meu convite direto para uma pausa restauradora profunda. Não estou sugerindo que você fuja das responsabilidades familiares ou abandone as batalhas legítimas do seu dia, mas exigindo que você estabeleça muros de proteção contra a invasão de estímulos que adoecem a sua percepção da realidade. É no silêncio intencional do seu refúgio secreto, distante das telas brilhantes e das demandas infindáveis das outras pessoas, que a verdadeira descompressão emocional acontece de maneira gloriosa e inegável. Quando você escolhe trancar a porta para o caos exterior e se assentar às margens da minha presença imaterial, as águas mansas do espírito lavam os pensamentos acelerados, dissolvendo as crises de pânico e limpando a névoa escura das preocupações infundadas que sabotam a sua visão existencial. Essa afinação diária com a paz celestial é o treinamento invisível para que a sua base permaneça inabalável, mesmo quando a tempestade retornar rugindo com força do lado de fora da sua janela. Ao se saciar rotineiramente dessas águas silenciosas, você edifica um reservatório interno de estabilidade tão imenso que impede os contratempos e as pressões da vida de te arrastarem de volta ao abismo do desespero emocional. Você será moldado em espírito como uma rocha firme, tornando-se alguém que respira com lentidão e domínio, enquanto as multidões sofocam na pressa desorientada, irradiando a luz mansa de um coração que descobriu o seu porto seguro definitivo. E é carregando essa alma plenamente saciada e com a mente devidamente apaziguada que você estará preparado para receber o próximo estágio revolucionário de cuidado, uma proteção milenar projetada para blindar os seus pensamentos contra os ataques tóxicos que ainda ousarão se aproximar. Na antiguidade, a vida de uma ovelha nos campos abertos era cercada por tormentos microscópicos que podiam levá-la à completa loucura. Durante o calor escaldante do Oriente, enxames implacáveis de insetos e moscas venenosas atacavam o rebanho, buscando pousar especificamente na cabeça dos animais para depositar os seus ovos nas orelhas e nas narinas. Quando essas pragas alcançavam o seu objetivo, o desespero tomava conta da ovelha de tal maneira que ela começava a bater a própria cabeça violentamente contra as rochas pontiagudas, na tentativa inútil de aliviar a agonia enlouquecedora que ecoava dentro do seu cérebro. O zumbido perturbador e a invasão dolorosa destruíam qualquer possibilidade de paz, transformando o pasto sereno em um verdadeiro campo de tortura mental invisível aos olhos destreinados. É exatamente esse o cenário de devastação cruel que ocorre dentro da sua mente quando os pensamentos intrusivos e as mentiras da ansiedade decidem invadir a sua sanidade. Hoje, os insetos venenosos que tentam se alojar na sua cabeça recebem outros nomes, mas causam o mesmo nível de pânico e autodestruição severa. Eles se chamam crise de pânico, autossabotagem implacável, lembranças de traumas passados e a sensação paralisante de que você fracassará inevitavelmente no dia de amanhã. Essas pragas modernas começam como um sussurro baixo, um pequeno zumbido de dúvida que entra pelos seus ouvidos, e rapidamente se multiplicam até tomarem conta de toda a sua capacidade de raciocínio lógico. Você se pega batendo a cabeça contra as paredes invisíveis do desespero, lutando contra cenários terríveis que só existem dentro da sua imaginação inflamada pelas mentiras do medo.
A ansiedade tenta te convencer diariamente de que a sua mente é uma terra sem proteção, vulnerável a qualquer ataque sorrateiro, onde você está condenado a suportar esse barulho enlouquecedor de forma solitária. Mas o bom pastor jamais abandona o seu rebanho à mercê dos tormentos psicológicos, possuindo em suas mãos o antídoto perfeito e imediato para silenciar esse caos destrutivo. No livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 5, há a declaração transformadora que revela o ato onde eu unjo a sua cabeça com óleo. Nos tempos bíblicos, o pastor preparava uma mistura espessa de azeite curativo, misturado com especiarias calmantes e repelentes naturais, espalhando generosamente essa unção por toda a cabeça da ovelha. O óleo criava uma barreira escorregadia e intransponível, um escudo químico e físico que impedia os insetos de pousarem, repelindo instantaneamente a ameaça e devolvendo o foco pacífico ao animal que antes agonizava. No instante exato em que a unção descia sobre a cabeça, o zumbido cessava por completo, o tormento desaparecia e o alívio profundo restaurava o descanso roubado. É exatamente essa blindagem espiritual poderosa que eu estou derramando sobre os seus pensamentos neste momento de entrega e escuta atenta. O Espírito de Jesus age como esse óleo vivo, protegendo a sua mente e fechando as entradas emocionais por onde as ideias de ruína costumavam entrar livremente e causar estrago. A partir de agora, quando a mentira da derrota ou o pavor do futuro tentarem pousar na sua consciência, eles escorregarão diante da barreira intransponível da minha graça, incapazes de criar raízes e de perturbar a sua identidade estabelecida nas alturas. A sua cabeça agora está ungida, separada e selada com uma paz que transcende o entendimento humano, protegendo a sua saúde mental em meio aos dias maus. E com a mente limpa e o cérebro blindado contra os invasores cruéis, você está pronto para receber uma honra inimaginável, onde eu preparo uma provisão inesgotável, exatamente no epicentro daquilo que mais te assombra e paralisa. A sua mente agora está blindada contra as mentiras invasivas, mas nós sabemos perfeitamente que o mundo ao seu redor continua repleto de ameaças reais que tentam roubar a sua estabilidade diariamente. Na narrativa tradicional humana, um inimigo carrega armas afiadas, veste armaduras pesadas e planeja derramar sangue em um campo de batalha visivelmente demarcado. Contudo, os seus maiores adversários contemporâneos não usam espadas de ferro, não marcham em fileiras de exércitos militares e não anunciam as suas chegadas com toques estridentes de trombeta. Os seus carrascos mais cruéis são os gatilhos silenciosos da ansiedade, o medo constante e avassalador do fracasso profissional, as incertezas impiedosas sobre o sustento de amanhã e a sombra pesada das expectativas não atendidas pelas pessoas que você ama. Eles cercam o seu peito no meio da tarde, encurralam os seus pensamentos quando você encosta a cabeça no travesseiro à noite e exigem ferozmente que você se renda ao desespero completo, criando um cerco de intimidação emocional que parece absolutamente impossível de ser rompido pelas suas próprias forças esgotadas e limitadas. Diante de um cerco tão assustador e sufocante, o seu instinto natural, movido pela alta carga de adrenalina do pavor, grita desesperadamente para que você fuja o mais rápido possível e tente escapar da iminência da dor. Você frequentemente clama em lágrimas para que eu te arranque imediatamente do meio da crise, esperando um resgate apressado, tenso e urgente, como se nós estivéssemos perdendo a guerra e precisássemos bater em retirada antes da inevitável destruição final. Mas a estratégia inabalável dos céus é chocantemente superior e infinitamente mais gloriosa do que a covardia tática imposta pelo pavor. Eu não opero com base no susto, não sofro de ansiedade e jamais demonstro qualquer traço de pressa diante daquilo que te apavora e te faz suar frio. A minha resposta divina para o ataque de pânico que tenta te paralisar não é uma fuga desenfreada e humilhante pelas portas dos fundos, mas sim uma demonstração acachapante de soberania e domínio irrestrito que deixará as suas aflições completamente imobilizadas e sem poder algum de ação sobre a sua história. Quando a revelação sagrada afirma com contundência que eu preparo uma mesa farta e requintada exatamente na presença dos seus adversários,
E isso muda tudo, porque Jesus não está apenas te tirando da batalha, Ele está te ensinando a viver em paz dentro dela. Imagine a audácia imensurável de estender uma toalha limpa, organizar um banquete suntuoso e servir as melhores iguarias bem no epicentro exato do seu pior pesadelo terreno. Eu te chamo pelo nome para puxar a cadeira, sentar confortavelmente e desfrutar de um momento de nutrição profunda, enquanto os gatilhos da ansiedade são forçados a assistir de longe, totalmente impotentes, petrificados e amordaçados pela minha presença majestosa. O cenário caótico que antes era destinado a ser o seu leito de derrota deprimente, transforma-se rapidamente no palco iluminado da sua maior honra e provisão, provando de uma vez por todas que as circunstâncias adversas não possuem autorização alguma para ditar o seu estado de espírito ou definir o seu fim trágico. Participar desse banquete revolucionário exige uma mudança radical de postura interna, pois é biologicamente e psicologicamente impossível se alimentar, mastigar e digerir qualquer coisa enquanto o corpo está travado em estado contínuo de alerta máximo. Ao te convidar para comer sem pressa diante dos problemas ainda irresolutos, eu estou injetando diretamente no seu sangue a audácia divina necessária para ignorar a tempestade barulhenta e repousar na certeza incontestável de que eu guardo as trincheiras enquanto você recarrega as suas energias vitais. Você passa a saborear a paz profunda debaixo do fogo cruzado do mundo, descobrindo com imensa alegria que o milagre mais potente não é a ausência mágica das adversidades, mas a imobilidade patética delas perante a ordem inegociável que emana da minha vontade. E é exatamente nutrido por esse alimento inabalável da fé que os seus músculos espirituais recuperam a atração exata para o próximo e decisivo passo, onde a sua voz se erguerá em uma declaração tão forte e carregada de autoridade que nenhum vestígio de ansiedade conseguirá suportar continuar dividindo o mesmo ambiente que você. Nós caminhamos juntos por vales escuros e descobrimos que o banquete de provisão divina já está servido com fartura diante dos seus maiores temores. Mas agora, chegou o momento crucial de transformar todo esse conhecimento em uma atitude prática e verdadeiramente libertadora. Apenas compreender que eu assumo o papel insubstituível de bom pastor não quebra de fato as correntes pesadas que aprisionam o seu peito se você continuar segurando com força obstinada as rédeas da sua própria jornada. O altar verdadeiro não é um móvel sagrado feito de madeira ou de pedra em um templo inalcançável e distante, mas sim o centro exato da sua vontade, que decide neste exato segundo abrir mão do sofrimento voluntário e depositar o peso insuportável da ansiedade no chão. Eu te convido a fechar os olhos da sua alma para o caos barulhento ao seu redor e focar inteiramente no som da minha voz, permitindo que as próximas palavras sejam o atestado oficial da sua alforria espiritual e emocional perante o tribunal dos céus. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Permaneça comigo agora, porque esse é o momento mais importante para a sua libertação. Não tenha qualquer sombra de vergonha do seu cansaço crônico e não tente de maneira alguma maquiar as suas lágrimas ou esconder o seu desespero latente, pois é justamente através da fresta iluminada da sua vulnerabilidade genuína que a minha glória e o meu consolo conseguem invadir o seu ser com poder absoluto. Eu conheço a fundo o nome exato de cada angústia cruel que rouba o seu sono, e vejo com clareza cristalina os cenários catastróficos que o medo sistemático tentou plantar no terreno da sua imaginação, para te destruir de dentro para fora lentamente. Agora, agindo com a autoridade soberana de quem venceu as dores do mundo e rasgou o véu definitivo da separação, eu me levanto como o seu intercessor perfeito e decreto o encerramento imediato do domínio tirânico que o pânico exerceu sobre os seus pensamentos durante todo esse longo período sombrio. Junte a sua fé ao som do meu chamado e declare na câmara mais íntima do seu espírito esta verdade como a sua nova fundação de vida, inegociável e perpétua. Neste instante decisivo, eu ordeno que toda a carga esmagadora da ansiedade seja arrancada dos seus ombros e colocada nas minhas mãos feridas e vitoriosas.
Eu destruo as raízes obscuras do controle doentio que te forçam a prever os perigos da manhã seguinte. Eu estabeleço a minha provisão abundante como a única certeza válida para os seus próximos passos na terra. Pela força incontestável do meu espírito de consolação, eu quebro os grilhões do pânico noturno. Dissolvo a névoa espessa dos pensamentos tóxicos e calo a voz acusadora da autossabotagem que dita o ritmo acelerado dos seus batimentos cardíacos. Receba o derramar contínuo da minha paz imensurável e profunda, permitindo que as águas mansas do meu descanso eterno lavem de forma minuciosa as paredes da sua mente inflamada, restaurando a pureza, a sanidade e o vigor existencial que a preocupação tentou consumir sem nenhuma piedade. Ao chancelar com fé essa entrega integral, uma transação invisível, porém absolutamente indestrutível e inquestionável, acabou de ser registrada e validada nas esferas que governam diretamente o andamento da sua biografia terrena. O decreto oficial de calmaria foi selado e sacramentado sobre o teto da sua casa, e as amarras emocionais invisíveis que restringiam a expansão da sua respiração já estão caindo neutralizadas pelo fogo do zelo celestial que agora habita o seu íntimo. Puxe o ar em direção aos pulmões de forma profunda e vagarosa, percebendo a leveza física que surge quando os músculos paralisados pela tensão decidem relaxar e acolher a convicção incontestável de que você deixou de ser um guerreiro solitário no campo de batalha do intelecto. O medo do amanhã acaba de perder as credenciais que o permitiam ditar as suas escolhas diárias, preparando o solo perfeito para que você compreenda e absorva a virada mais surpreendente de todo o texto sagrado, experimentando uma inversão de rotas onde você não é mais a presa em fuga, mas o alvo de uma perseguição deslumbrante e curadora. Quem convive intimamente com a ansiedade desenvolve uma condição dolorosa e exaustiva que podemos chamar de a síndrome da perseguição constante, uma sensação ininterrupta de que algo terrível está correndo na sua direção e vai te alcançar a qualquer segundo. Você caminha pela vida olhando assustado por cima dos próprios ombros, sempre esperando o pior desfecho possível, convicto de que a sua alegria atual é apenas uma breve ilusão antes da próxima tragédia inevitável bater violentamente na sua porta. O seu cérebro, condicionado pelo trauma e pelo estresse prolongado, especializou-se em rastrear ameaças imaginárias e criar roteiros de desastres onde você é sempre a presa indefesa que não conseguirá escapar da ruína financeira, da falência emocional ou do abandono daqueles que você mais ama. Viver fugindo de monstros que só existem na dimensão do medo drena cada gota da sua vitalidade, transformando a beleza do tempo presente em uma mera sala de espera angustiante para a próxima catástrofe que você tem certeza absoluta de que está no seu encalço. No entanto, o desfecho desta jornada de restauração promove uma reviravolta poética e divinamente calculada, que subverte por completo a lógica doentia do seu pavor e reescreve a sua expectativa de futuro. Ao chegarmos no livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 6, a Escritura Sagrada não apenas remove os predadores sanguinários da sua retaguarda, mas coloca dois perseguidores celestiais e implacáveis no seu rastro diário. A palavra original usada neste texto milenar para descrever a ação da bondade e da misericórdia não significa um acompanhamento passivo ou um passeio tranquilo ao seu lado, mas sim uma caçada ativa, agressiva e absolutamente obstinada, carregando a mesma fúria incansável de um exército que persegue o seu alvo até capturá-lo definitivamente. Isso significa que, a partir do dia de hoje, você deixa de ser a vítima encurralada pela ansiedade e se torna alguém profundamente amado, perseguido pela graça de Jesus todos os dias. A bondade e a misericórdia são os meus agentes de elite, soltos no mundo, com a ordem expressa e inegociável de rastrear os seus passos, alcançar a sua vida e te interceptar com intervenções miraculosas e livramentos diários que você sequer imaginou pedir. Quando você acordar pela manhã com o peito apertado achando que a escuridão mental te alcançou mais uma vez, será a minha bondade que derrubará a porta das suas emoções para te envolver em um escudo de conforto absoluto. Quando você falhar e tentar se esconder nos cantos escuros da culpa,
acreditando que a punição é o seu destino óbvio, será a minha misericórdia veloz que te encontrará no escuro, não com um chicote de condenação severa, mas com os braços abertos e perfurados para garantir a sua absolvição completa e irrestrita. Você perdeu definitivamente a capacidade de fugir do meu amor esmagador, pois a minha proteção possui um fôlego infinito e uma precisão infalível que jamais desistirá de te cercar em todas as frentes de batalha possíveis da sua existência terrena. Essa certeza inabalável de ser uma presa capturada pela graça precisa reprogramar imediatamente o seu sistema de expectativas em relação aos dias que virão e que antes te roubavam as noites de sono. O futuro não é mais um campo minado repleto de armadilhas mortais, aguardando um passo em falso da sua parte, mas sim um território já dominado e pavimentado com as minhas promessas inquebráveis de triunfo e de cuidado paternal sem limites. Você pode soltar a respiração agora mesmo, baixar a guarda exausta e parar de correr desesperado sem um rumo definido, porque olhar para trás não revela mais a sombra ameaçadora do pânico iminente, mas apenas o rastro luminoso e glorioso da minha fidelidade correndo em alta velocidade na sua direção. Permita-se ser alcançado por esse amor revolucionário, porque esta rendição divina é exatamente o passaporte oficial que te garantirá o direito vitalício de abandonar a instabilidade nômade e se mudar de forma definitiva para a nossa última e permanente habitação de paz incontestável. A grande tragédia da fé contemporânea é que a maioria esmagadora das pessoas trata a minha presença curadora como se fosse uma sala de emergência de um hospital ou um quarto de hotel temporário, destinado apenas para os momentos de desespero absoluto. Quando o pânico ataca e a ansiedade sufoca, vocês correm em minha direção chorando, buscam um alívio rápido de poucos minutos, respiram fundo e logo em seguida arrumam as suas malas emocionais para voltar a vagar pelas ruas barulhentas e perigosas do próprio controle humano. Vocês se acostumaram dolorosamente a ser meros visitantes esporádicos da paz, turistas espirituais que experimentam a calmaria apenas nos momentos extremos, mas que passam o resto dos dias acampados nas trincheiras frias e solitárias do medo do amanhã. No entanto, o desfecho glorioso e definitivo do livro dos Salmos, capítulo 23, não é um convite casual para um retiro passageiro de silêncio, mas sim a entrega oficial das chaves para uma mudança de endereço permanente e irrevogável na sua vida terrena e eterna. Quando as Escrituras Sagradas cravam no tecido do universo a promessa de que você habitará na casa do Senhor para todo o sempre, estamos lidando com a transação espiritual mais fantástica e libertadora que a sua alma já experimentou desde a sua concepção. Habitar não significa de forma alguma fazer uma visita apressada com o relógio na mão, e muito menos pedir abrigo instável por uma única noite assustadora, mas significa transferir legalmente e definitivamente as suas raízes intelectuais e emocionais para a segurança impenetrável da minha intimidade. A partir deste exato instante, a sua mente passa a possuir um novo código de endereçamento ancorado exclusivamente na minha graça inesgotável, garantindo que você não precise mais reconstruir a sua sensação de segurança do absoluto zero a cada nova manhã de incertezas. Quando os ventos cruéis das más notícias soprarem com violência contra a sua história, ou quando as estruturas do mundo ao seu redor balançarem perigosamente, a tempestade baterá de frente apenas contra as paredes de rocha maciça desta nova habitação espiritual e nunca mais contra o seu peito desprotegido e frágil. Neste novo e definitivo lar inabalável, a ansiedade perdeu completamente o direito legal e a força argumentativa para continuar sendo a sua colega de quarto tóxica, e o medo crônico do futuro impreciso foi formalmente despejado das suas noites preciosas de sono reparador. A paz insondável que eu entrego nas suas mãos agora, e que a lógica terrena é radicalmente incapaz de compreender ou de roubar, não é uma emoção humana passageira que evapora na primeira dificuldade do dia, mas sim a mobília permanente e inviolável desta casa majestosa, onde você agora reside com status imutável de herdeiro e filho profundamente amado. Finalmente,
Você possui a permissão absoluta para soltar as bagagens pesadas de sofrimento no chão, tirar os sapatos rústicos da hipervigilância constante e se assentar com tranquilidade, sabendo que as portas de ferro desta fortaleza estão trancadas por dentro contra todos os predadores que ainda ousam uivar do lado de fora. A sua alma exausta, que antes corria sem rumo e sem nenhum horizonte de esperança, agora encontra o silêncio mais belo, protetor e acolhedor de todo o universo conhecido, sempre que a sombra gélida da velha dúvida tentar espiar pelas frestas das janelas da sua mente, durante os próximos dias da sua jornada temporal. Não desperdice a sua energia tentando lutar isoladamente com as próprias mãos esgotadas. Apenas lembre a si mesmo em voz alta e com extrema autoridade o local exato onde o seu coração mora de forma irrevogável a partir de hoje. O bom pastor não se limitou apenas a caminhar fielmente ao seu lado através das trevas cortantes do vale sombrio da dor, mas ele mesmo se transformou na sua morada inexpugnável, o refúgio seguro onde existe fogo constante na lareira do afeto e uma provisão inesgotável devidamente garantida para cobrir cada uma das suas necessidades diárias. Respire profundamente, sentindo o peso do mundo escorregar dos seus ombros. Acolha o meu abraço firme que blinda a sua existência e desfrute com gratidão absoluta deste alívio perpétuo, pois a longa fuga terminou e você finalmente chegou em casa. Se essa mensagem tocou a sua alma, não ignore isso. Permaneça alguns segundos em silêncio. Respire e deixe essa paz se estabelecer dentro de você.